Eduardo, quais são as formas, as maneiras que existe de começar um escritório de contabilidade no quesito captação de clientes? Quais são os primeiros passos que eu preciso fazer? Primeiro você tem que entender claramente aí, para você que está começando, que existe algumas opções para quem está iniciando o escritório no quesito captação de clientes. Eu gosto de falar isso para você entender naturalmente esses processos, para depois lá no final você estar aplicando uma estratégia de dizer, está demorando, não estou tendo retorno. Como que você começa um negócio? Especificamente nós, escritórios de contabilidade, que o nosso principal ativo são clientes que vai pagar uma mensalidade, que vai pagar um contrato de assessoria mensal junto com a gente. Você tem uma opção que é realizar uma compra de carteira de um escritório de contabilidade. Então, um escritório que já está lá há alguns anos no mercado, não quer mais continuar na área, deseja vender. Existe essa possibilidade no mercado, que é você realizar a compra de carteira. Essa compra de carteira eu nunca executei, mas ela gira em média de 8 a 10 vezes o valor do honorário. Eduardo, por que você está explicando isso? Eu estou te explicando isso para você entender que a formação de um escritório de contabilidade necessita de, no mínimo, investimento inicial. Porque a partir do momento que você consegue montar essa base de clientes, você tem um ativo no teu negócio, na tua empresa. Quando eu falo ativo, você sabe o que é. Você tem uma base de clientes, que essa base de clientes ela vale dinheiro. Então essa é uma possibilidade que existe. Eu gosto de demonstrar ela. Por quê? Se você tem dinheiro, tem um valor para investir, eu tenho 100 mil, 200 mil para investir, e você não quer ter a paciência de esperar para formar a sua base de clientes, o que você pode fazer? Simplesmente você vai lá, busca na tua cidade, na tua região, um escritório e faz a compra. É uma estratégia, isso é uma metodologia. Porém, custa dinheiro. Imagina, se você quer um honorário, um escritório faturando 10 mil reais, no mínimo, esse escritório vai valer 80 a 100 mil reais para você realizar essa compra. Só que isso, na maioria das vezes, quando eu comecei o meu próprio escritório de contabilidade, quando eu iniciei, era algo que era muito distante de mim. Eu acredito que é muito distante de você e muito distante da grande maioria dos empreendedores, das pessoas que querem começar um escritório. Ninguém tem 50, 100, 200 mil para realizar uma compra de carteira. Então, mas é uma alternativa, é uma possibilidade. E fora dessa possibilidade, caso ela não se encaixe no teu momento atual, que eu tenho a plena, talvez, certeza que ela não vai se encaixar no teu momento atual, qual que seria uma segunda opção de conquistar esses clientes, de fazer novos clientes? É basicamente começar do zero, começar sem nada e fazer a conquista gradativamente desses clientes no teu escritório de contabilidade. E aí é um processo que existe, demanda tempo, ou seja, você tem que entender que existe um tempo de você realizar a conquista desses clientes. E aqui nessa aula de hoje, nessa live de hoje, eu quero te dizer qual é a metodologia que você pode utilizar, a mesma metodologia que eu utilizo, e como que você faz isso de forma prática agora, saindo dessa live, já aplicar no teu negócio, na tua empresa de contabilidade. Como que eu descobri isso, Eduardo? Como que você pensou isso? Por onde que nasceu? Aonde que você teve essa ideia? Essa ideia simplesmente ela foi do campo de batalha. Quando eu não tinha dinheiro para comprar uma carteira de cliente e começar o meu escritório, o que eu fiz? Falei, eu vou conquistar os meus clientes do zero. Começar do zero. Abri meu escritório, abri meu ponto, 0 clientes e comecei absolutamente do zero. Então, como que naquela época é a mesma mentalidade que algumas pessoas ainda existe essa mentalidade, eu quero que você entenda que é uma mentalidade que no início ela não funciona. Então, como que a grande maioria dos contadores se comportam nesse quesito de captação de clientes? Não, eu vou abrir meu escritório e vou esperar algumas pessoas me indicarem, as pessoas próximas me indicarem. Eduardo, essa estratégia funciona? A estratégia de indicação, ela funciona. Só que ao tentar utilizar essa estratégia, passava um mês, passava 2 meses, passava 3 meses, passou-se 4 meses e nenhuma pessoa me indicava. E aí eu fui buscar entender por que nenhuma pessoa me indicava. E aí eu me liguei que é o seguinte, gente, se eu não tenho clientes,
se eu não tenho clientes, como que a estratégia de indicação ela vai funcionar? No início essa estratégia ela não funciona, ou ela funciona muito devagar. Essa estratégia de indicação ela só começa a dar resultado, na minha opinião e na minha análise, não só de mim, mas de várias outras pessoas que eu acompanho, ela só funciona quando você já tem 10, 15, 20 clientes. Por quê? Porque aí sim ela faz sentido, porque você já tem 15 pessoas que são os seus clientes, que essas 15 pessoas que são os seus clientes, consequentemente pelo seu belo trabalho, ela vai te indicando. Então aqui, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem. A estratégia de indicação, ela funciona? Sim, ela funciona, mas em um determinado estágio do seu escritório. Para quem está começando, eu não acredito que essa estratégia ela é sustentável. Por quê? Porque você não vai ter pessoas te indicando. E aí, naquela época, quando eu estava já com o meu escritório de contabilidade montado, eu pensei o seguinte, eu preciso encontrar uma outra forma de pessoas encontrar o meu escritório e poder definitivamente contratar os nossos serviços, contratar a minha empresa de contabilidade. Mexendo para um lado e para o outro, acabei descobrindo e podendo ter o contato de uma forma mais próxima, depois de vários treinamentos, que era utilizar a internet para realizar a prospecção de clientes. Mas aí você deve estar se perguntando, Eduardo, por que a internet funciona, por que alguns conseguem e por que outras pessoas não conseguem? E aqui eu quero que você pegue um papel e caneta e anote, que eu vou compartilhar com você aqui 3 estratégias que você pode aplicar. Não existe estratégia certa ou estratégia errada, mas é o que você vai escolher para você aplicar. Uma eu acabei de te dizer que é o processo de indicação. Você não vai esquecer ela, mas você tem que entender que ele é um processo lento, um processo devagar. Segunda estratégia que você pode adotar é a estratégia de uma abordagem mais direta. Ou seja, você procurar na tua cidade, procurar na região pessoas que são potenciais clientes seu e fazer aquela abordagem se apresentando que você é um profissional contábil. Mas aqui o que é o ponto positivo que eu gostaria que vocês entendessem? Que nenhum empresário em si, ele vai contratar você para comprar contabilidade. Empresário, ele não quer necessariamente contabilidade. Empresário, ele quer uma segurança na folha de pagamento. Empresário, ele quer uma segurança na apuração fiscal dele. É isso que ele quer. Então, na hora que você vai fazer essa abordagem direta, e essa abordagem direta, a gente está levando essa nova metodologia para dentro do nosso programa, como que eu abordo, como que eu chego nesse potencial cliente, onde que eu busco esses clientes, é uma abordagem onde você se apresenta, onde você vai levar para ele ou economias de impostos, ou fazer uma consultoria tributária para ele, ajudar ele no processo de gestão, algo que literalmente ele quer. Você não vai abordar ele oferecendo contabilidade, porque isso dificilmente você vai ter resultados. Por quê? Ninguém quer comprar contabilidade, mas contabilidade é o meio que ele precisa. Mas você tem que entender que você vai vender o que eles querem é economias de impostos, que eles querem uma melhor gestão financeira, que ele quer aumentar o lucro do teu negócio, mas você vai entregar o que eles precisam. O que eles precisam é uma boa contabilidade. A mesma coisa de uma academia. Ninguém quer fazer abdominal, todo mundo quer perder peso, mas se a academia dissesse, olha, venha para a minha academia e aqui você vai aprender a fazer 50 abdominal, ninguém iria para a academia. Agora, se você vender o que eles querem, entregar o que eles precisam, essa abordagem direta, ela tende a funcionar. E a terceira opção que você vai poder utilizar, e a gente vai falar um pouco mais a fundo nela aqui agora, que é o processo de prospecção através da internet. Utilizar o que a gente está utilizando, o que eu estou fazendo com vocês aqui agora, que é gerando conteúdo, gerando informação para essas pessoas, para esses empresários, para essas empresas e também para aquele perfil de público que eu acho que está mais suscetível à compra do seu serviço para você que está iniciando o teu escritório de contabilidade. Então vamos lá, internet. Vamos falar aqui a fundo hoje sobre essa questão de internet, como que eu faço para utilizar. Toda vez que eu demonstro essa estratégia para você que está aqui me assistindo aqui agora nesse conteúdo, tendo a oportunidade de estar
assistindo esse conteúdo, ou para, de repente, você que já é aluno do nosso programa. Quando eu falo internet, a maioria das pessoas, elas ligam somente às redes sociais. Quando eu falo internet, a pessoa está ligando, ou é Instagram, ou é Facebook, ou talvez você pensou no YouTube. Só que você tem que pensar por que você precisa utilizar a internet. Primeiro, etapa inicial de uma venda de serviços contábeis. Primeira coisa que você precisa ter na venda, para você concretizar a venda que você vai realizar, é você ter a atenção das pessoas. Primeira coisa que você vai precisar fazer. Você precisa ter a atenção das pessoas. E onde, aí eu te pergunto, onde, nesse momento que a gente está vivendo, onde que está a atenção das pessoas? Antigamente a atenção das pessoas estava na televisão, antigamente a atenção das pessoas estava no panfleto que você entrega, antigamente a atenção das pessoas estava no outdoor especificamente. Só que hoje a atenção das pessoas maioria da atenção das pessoas estão na internet, com o próprio celular na mão. Quando você começa a entender isso, concordar com isso, que a atenção das pessoas está na internet, a gente vai para um segundo campo, que é entender por que as pessoas estão na internet. Por que as pessoas? Quando eu falo pessoas, até os empresários. Por que os empresários, um futuro empreendedor, um futuro negócio que está abrindo, por que ele está na internet? E hoje as pessoas estão na internet geralmente por três motivos. Ou elas estão para relacionamento, ou elas estão para entretenimento, piada, vídeo piada, relacionamento, ver o que as outras pessoas estão fazendo, curtir o que as outras pessoas estão fazendo, ou as pessoas estão para buscar conhecimento. Então, de regra geral, as pessoas estão na internet para esses três grandes objetivos. Ou ela está para relacionamento, entretenimento ou conhecimento. E aonde que nós, profissionais, aonde que nós, contadores, podemos entrar, se encaixar nesse objetivo que as pessoas estão na internet? A gente está na internet a gente pode se encaixar no quesito conhecimento. E aí que eu vejo muitas pessoas fazendo de maneira errada. Aí é o que eu falo, quando a pessoa não vê a nossa live, ou não tem acesso ao conteúdo, ou de uma empresa mais especializada para isso, eles acham que estar na internet é simplesmente abrir uma conta no Facebook, abrir uma conta no Instagram e, consequentemente, fazer alguns posts eventualmente na tua página do Instagram ou na tua página do Facebook. É isso que a 95% dos contadores que entendem que precisa estar na internet, eles fazem. E aí não funciona. Ele diz, internet não dá resultado, o cliente não está na internet. Mas por que ele não dá resultado? Porque ele está utilizando energia no lugar errado. Como assim, Eduardo, utilizando energia no lugar errado? Por onde que você deve começar na internet? Primeiro pré-requisito que você vai precisar para estar na internet. Não é uma página no Instagram, não é uma página no Facebook. A primeira coisa que você precisa ter, se você quer utilizar essa terceira opção que eu estou te ensinando para captar e buscar novos clientes, primeira coisa primordial que você precisa ter é um site. Primeira coisa primordial que você precisa ter é um site. E aí as pessoas, Eduardo, qual o site? Um site que as pessoas entram e ali ela seja a vitrine do seu negócio. Pensa, que eu falei ontem, quando você tem um estabelecimento fixo, a vitrine do seu negócio é a tua operação, é o teu escritório. Quando você vai utilizar a internet para realizar o processo de captação de clientes, a vitrine do seu negócio chama site, porque é ali que a pessoa vai entrar. Então, pré-requisito. Todas as pessoas que entram no programa têm lá um checklist para fazer. Primeiro, nome, identidade visual, site. E aí você vê, Eduardo, um site é muito caro. Imagina-se que um site é muito caro. Hoje a gente tem parceiros que fazem para os nossos alunos. Você faz um site, a gente tem uma agência que faz, salvo engano, é R$ 99
você já sai com um site totalmente pronto. Então não é caro, é porque você não tem a informação. Não é caro, é porque você não tem a informação. E aí, primeira coisa que você vai fazer com o seu site pronto, você não vai para o Instagram, você não vai para o Facebook. Sabe para onde você tem que ir? Você tem que ir para o Google. Google. Eduardo, me explica como assim que eu tenho que entrar no Google? Deixa eu te explicar uma coisa. Existem 3 grandes potenciais para você utilizar a internet: Instagram, Facebook e Google. Anota: Instagram, Facebook e Google. Só que você tem que entender que cada uma dessas redes sociais, o Google é uma rede social de pesquisa, cada uma dessas redes sociais tem a sua finalidade. E você precisa entender a finalidade. É a mesma coisa de você querer anunciar num outdoor em frente a um restaurante vegetariano e querer querer anunciar sendo uma churrascaria. É a mesma coisa, você não entendeu a finalidade, o objetivo, por que aquele outdoor está em frente de um restaurante vegetariano. É a mesma coisa Instagram, Facebook e Google. Por que as pessoas estão no Instagram e Facebook? As duas coisas. Geralmente as pessoas que estão no Instagram e no Facebook, elas não estão ali para fazer uma contabilidade. Elas não estão ali para buscar uma informação de como que abre uma empresa. Elas não estão ali para buscar uma informação de como que ela faz para comprar uma mercadoria de fora e quanto que ela vai pagar de imposto. Ela não está ali para isso. Ela não está ali para isso. Então essas mídias, se você vai utilizar, você tem que utilizar ela com o efeito de você fazer com que as pessoas lembrem da sua marca, lembrem de você. Para que quando elas forem precisar de um serviço relacionado à contabilidade, do quanto você está presente na frente dela, ela vai lembrar de você. E aí por isso que esse Instagram e o Facebook tem um retorno muito mais longo, porque é um trabalho muito mais de brand, de você mostrar o teu escritório, muito mais um trabalho de longo prazo. Mas Eduardo, funciona? Funciona, desde que você faça. Lembra o que as pessoas estão buscando nas redes sociais? Conhecimento. Desde que você faça conteúdos que agregam conhecimento para essas pessoas. E que tipo de conteúdo? O mais apropriado e o mais fácil de fazer e o mais barato de você fazer é conteúdo em vídeo. Porque você só precisa desse celular que você está me assistindo agora e um fone de ouvido como o meu e está fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, que é gerando conteúdo. E aí, do quanto essas pessoas consumir conteúdo de você, quando ela precisar de uma contabilidade na tua cidade, na tua região, ela vai lembrar de você, porque você está presente na rede social dela. Esse é o objetivo, esse é o fundamento para você utilizar o Facebook e o Instagram. Mas, longo prazo. Eduardo, estou começando, preciso de clientes para curto prazo, clientes rápidos. E aí, você tem que lembrar do Google, porque o Google é uma outra estratégia totalmente diferente. E é uma estratégia que tendencialmente tende a ter resultados muito mais rápidos do que o Instagram e o Facebook. Por quê? Porque o Google é uma rede de pesquisa. Como ela é uma rede de pesquisa, é as pessoas que dizem para o Google o que elas estão precisando. E aí, nesse momento que encontra-se um diferencial de você utilizar a internet. E eu vou falar desse diferencial, sabe qual é? Lembra o quanto que precisaria, de repente, para você investir numa rádio, para você investir numa televisão, para você investir em um outdoor, para você botar a sua marca, o teu escritório que você está começando. Lembra, você está buscando clientes. E quando você investe com um outdoor, quando você investe numa rádio, quando você investe numa televisão, não tem como você dizer para essas emissoras, olha, eu só quero que você mostre o meu anúncio para aquelas pessoas que estão interessadas em contabilidade. Não tem essa possibilidade. Esse é o primeiro ponto positivo de você utilizar o Google. Utilizar o Google. Por quê?
Porque o Google, a pessoa vai lá agora e vai digitar assim. Pode fazer, faz essa pesquisa depois de você terminar essa live. Pega o seu computador e digita aí aonde você está. Contabilidade na tua cidade. Digita. Como abrir uma empresa na tua cidade. Digita. Faz esse teste. E aí, pensa comigo. Se a pessoa que está digitando como abrir uma empresa em Goiânia, como abrir uma empresa em Recife, essa pessoa tendencialmente ela está querendo o quê? Ela está querendo abrir um negócio. Quando a pessoa digita escritório de contabilidade em fulano de tal, em cidade tal, tendencialmente essa pessoa está procurando quem? Um escritório de contabilidade. E aí que entra a função do Google. Talvez você já se fez essa pergunta ou talvez não. Por que o Instagram, o Facebook e o Google te dá todos esses recursos totalmente de graça? Como que ele me dá esse recurso de fazer uma live totalmente de graça para vocês? Como que ele te dá o recurso para você usar o Instagram de forma gratuita? Porque o produto é você, ele tem os dados de você, ele tem aonde você anda, ele tem que sites você acessou, ele tem quais as compras que você se interessou nos últimos dias e com toda essa informação ele fornece para as empresas que sabem utilizar essa estratégia. É a mesma coisa que o Google faz e é a mesma coisa que eu quero que você faça. Você que está do outro lado. Independente se você está dentro do programa, independente se você não está. Você tem que sair dessa live de hoje entendendo que quando uma pessoa digitar contabilidade na tua cidade, contabilidade na tua região ou contabilidade no teu estado, se você atender o estado inteiro, você tem que aparecer para ela. Porque se o usuário está digitando, ele está digitando que está precisando de uma contabilidade, o Google só precisa unir quem está precisando com quem oferece esses serviços. Quem está precisando com quem oferece esse serviço. Quem está precisando com quem oferece esse serviço. E é assim que funciona a mecânica do Google pela vida inteira. E assim que eu comecei a investir, e eu vou falar um pouco mais por que investir, e assim que eu comecei a utilizar o Google. E aí uma das coisas que eu tinha na minha cabeça é, Eduardo, ninguém procura contabilidade, deixa de ser besta, isso não existe. Ninguém procura contabilidade pela internet não, todo mundo procura contabilidade por indicação. Todo mundo chega no amigo e procura por indicação. Até que eu pude ver com os meus próprios olhos. E eu comecei a entender quais é o perfil dessas pessoas. Primeiro são pessoas que de repente estão vindo na cidade agora, está chegando na tua cidade agora. São pessoas que estão fora da tua cidade, que quer abrir um negócio aí na tua cidade. São pessoas que não tem ninguém para perguntar, então elas vão aonde? Elas vão no Google. Toda vez que você precisava de uma informação, aonde que você ia? Você ia no Google, você vai digitar no Google e vai pesquisar isso. Você vai. E se você vai, todas as pessoas que também, algumas pessoas que estão buscando conteúdo, informação, elas também fazem essa pesquisa no Google. Então a primeira coisa é lista de prioridade. Lista de prioridade. A fase da aula 2, da live de ontem, eu tenho certeza que de repente você já anotou e você vai fazer. Pensando, porque não tem como. É uma construção. Lembra que eu falei que a gente está construindo o seu escritório? E antes de eu chegar nessa aula de hoje, eu preciso que você tenha um nome, tenha uma identidade visual feita. Por quê? Porque hoje já estou te pedindo para você dar o primeiro passo. Se você for totalmente esperto e comprometido, você está anotando todos os conteúdos dessa live, porque são passos a passos que a gente aborda com todos os nossos alunos. Eu estou dando aqui para você que está aqui me assistindo. Então, depois que você já cumpriu essa etapa, o que você vai agora? Você vai construir um site. Eduardo, o site custa muito caro. Não custa. Você não precisa contratar o maior site do mundo. Você não precisa contratar o maior site do mundo. Eu vou te explicar aqui uma regra básica para quem está começando. Quer anotar essa regra básica? A regra básica é: comece com aquilo que você tem. O importante é começar. Comece com aquilo que você tem. O importante é você dar esse primeiro passo. Então tem empresas, a gente tem parceiros, nosso parceiro constrói isso a R$ 99,00. E lembra, aqui você está construindo o teu negócio, construindo o teu escritório. Eduardo, fiz o site, etapa vencida.
E agora? Por onde eu começo? Instagram, Facebook ou Google? Só para ver se você sacou mesmo e você entendeu. Você vai começar pelo Google. Você vai começar pelo Google. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai falar, Eduardo, como é que eu faço então para aparecer no Google? No Google você tem duas maneiras de aparecer. Primeiro, quando você digita aí, quando você fazer o teste, você vai ver que vai aparecer inúmeras empresas aí. E existe duas maneiras de você aparecer no Google. Existe a maneira paga e existe a maneira gratuita. A maneira gratuita, você vai anotar aí, o que você vai fazer? Depois de você estar com o seu nome, com o seu site criado, você vai criar um negócio chamado Google Meu Negócio. É gratuito, você entra ali, faz um cadastro, preenche os dados da sua empresa e ali você está oficialmente cadastrado no Google. Google Meu Negócio. Anote e faça isso. E existe uma segunda maneira, que é a segunda paga. Existe o gratuito e existe o pago. Ah, então eu vou seguir pelo gratuito, porque ele é mais fácil. Na verdade, ele é um gratuito que não é gratuito. Porque como o gratuito está todo mundo, o Google, para priorizar algumas pessoas, eles priorizam os que têm o site mais rápido, mais conteúdo publicado. Ele tem uma série de estratégias lá que, se eu fosse falar com você, demoraria um dia para eu poder te passar isso. E é algo que não está no seu controle. É algo que você vai ter que fazer um investimento hoje para colher daqui 1 ano, colher daqui 2 anos. E para quem está começando, lembra, para quem está começando não é uma estratégia. Você precisa de clientes agora. Não é clientes para você fazer algo que daqui 1, 2 anos você vai ter resultado. Então, o que é a maneira paga? Então, Eduardo, você está me dizendo para eu pagar no Google? Estou te dizendo para você investir no Google. E aqui a gente vai entrar numa questão que na minha humilde opinião, é a questão mais importante de quem está começando no escritório e está começando do zero, não tem condições de comprar, que é utilizar a estratégia. Lembre-se, o escritório que tem mais resultado não é aquele que utiliza uma estratégia isolada, é aquele que utiliza a indicação, mas ele sabe que a indicação vai vir com o tempo. É aquele escritório que utiliza a estratégia de abordagem direta, que é uma estratégia, e aquele escritório que utiliza a abordagem, aproveita o que a internet tem para proporcionar para ele. E o mais importante e o mais interessante na internet, porque ele é muito democrático. Democrático do seguinte, se eu chegasse para você hoje e falasse o seguinte, o que chegou para mim no início, tá? O que foi para mim no início? Chegasse para mim hoje no início e dissesse, olha, para você começar a utilizar a internet, você que está começando o teu escritório, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar contratar uma agência de publicidade que no mínimo ela vai te cobrar R$ 1.500 por mês, no mínimo. Você vai precisar investir ali, de repente, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para construir um site. Ali brincando, primeiro os R$ 1.500 já te tira do jogo. Provavelmente, grande pessoa que está começando no escritório, R$ 1.500 já tira do jogo. E quando R$ 1.500 já tira do jogo, você está perdendo a oportunidade de estar utilizando essa estratégia. Então eu quero que você mesmo faça isso. Você mesmo faça isso. Você mesmo faça essa estratégia. Você mesmo monte a sua estratégia. Por quê? Porque a internet, ela te proporciona, o Google especificamente, ela te proporciona você começar com aquilo que você tem. Exatamente. Então, Eduardo, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro não é desculpa. Se você não tem 10, 20 reais por dia para investir na criação do seu negócio, na criação do teu sonho, de repente 20 reais por dia você está gastando com uma pizza no final de semana. De repente 20 reais por dia você está gastando com um café que você toma durante o dia. Então, se você não tem 10, 20 reais para começar a entender essa estratégia, a investir, provavelmente você não vai conseguir ter um escritório. Porque um escritório, lembra que eu falei? Quanto que custa você conquistar um cliente? Assim que a gente faz o nosso cálculo de investimento aqui. Hoje, um cliente que eu fecho, ele me paga R$500 por mês. Esse cliente, na estratégia de, se eu fosse comprar esse cliente, ele valeria 500 vezes 8 vezes, valeria R$4.000. Então, você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter esse pensamento. E o Google, ele te proporciona isso. É você começar com aquilo que você tem. E aqui eu quero que você comece. Você não precisa contratar uma agência de publicidade para fazer isso, que ela vai te cobrar R$1.500 por mês. Não faz isso.
te falo que não faz isso. Pega esses mesmos R$1.500, pegue menos e vai começando a treinar esses anúncios no Google. Você mesmo faz. Se você vai entrar, se você está ou não dentro do programa, mas lá dentro do programa a gente tem tudo isso passo a passo, mas você não precisa estar dentro do programa. Se você não está, paciência, procura no Google, como anunciar no Google. E aí você aprende e você mesmo faz, mas tem que começar. Tem que começar. Tem que começar. Seja com R$10 por dia, R$20 por dia, tem que começar para você ir sentindo. E essa estratégia, esse ponto principal de você fazer esses anúncios, tem 2 pontos positivos para você. Primeiro, lembra? A aula de amanhã a gente vai falar de conhecimento prático. Qual que é o conhecimento que eu preciso? Lembra que o conhecimento prático você não tem? E com esses anúncios, além de você ter a possibilidade de fechar clientes, você vai treinando uma coisa muito importante que eu falo no conhecimento prático, que você vai treinando você mesmo. Por quê? Porque quando você começa a aparecer no anúncio, e eu tenho relatos de vários e vários alunos, quando eles começam a anunciar, as pessoas começam a ligar perguntando, como é que é um processo de abertura de empresa, estou querendo abrir uma empresa, você pode me orientar? E aí você vai ver lá, você vai ter toda a orientação nossa, tem alguns conteúdos relacionados a isso, você vai dizer, olha, processo de abertura de empresa é assim, 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 assado. Ou a pessoa vai te ligar, estou querendo iniciar uma atividade, um mercado, ele pode ser MEI ou não pode ser MEI. Você vai exercitando isso. Você vai buscar para ter novos clientes e você vai exercitar o seu próprio conhecimento, a tua própria experiência, que é o quanto você precisa para começar o teu escritório. Então isso que é o anúncio, isso que o Google pode te trazer para você. Então, como que eu faço? O que você precisa fazer hoje? Decidiu aquele passo a passo de ontem, construir um site, o que você faz hoje? Cadastra no Google Meu Negócio. Cadastra no Google Meu Negócio. Gratuito. Segundo, se você está dentro do programa, se você não está, se você está, corre lá nas nossas aulas, tem todo o passo a passo para você. Se você não está, como anunciar no Google, como que eu coloco meu escritório de contabilidade no Google. Tem vários conteúdos de pessoas que vão te ajudar. Mas se você pode estar junto com a gente no programa, entra porque vale muito a pena para você aprender de forma prática essa estratégia que eu definitivamente estou te passando, estou te dizendo aqui. E lembra-se, são três processos para você buscar novos clientes. Indicação, abordagem direta ou a internet. E a internet, você não vai focar no Instagram e no Facebook agora, esquece, não faz isso. Foca onde vai te dar resultado, que é o Google especificamente. E aí, para fechar esse assunto, eu tenho uma orientação para dar para vocês, que estão aqui até agora, 7h38 me assistindo. Eduardo, qual tipo de cliente tem mais resultado no Google? E eu vou te dizer qual tipo de cliente tem mais resultado. Quando eu comecei meu escritório, me lembro como se fosse hoje, tem uma grande dificuldade para a gente que está começando. Porque eu sempre falo, quando a gente está começando, o que a gente quer? Oxigênio. O que é esse oxigênio? Com 2 dedinhos você faz assim, Isso aqui chama oxigênio. É esse oxigênio que vai te dar motivação e vai te dar condições de você continuar com o teu sonho, com o teu objetivo. Sem oxigênio, você morre. E esse oxigênio faz assim com o dedinho, 2 dedinhos. Grana, dinheiro. Porque você começou um negócio, é claro, não existe negócio sem dinheiro. E quando eu comecei, e eu estava atrás desse oxigênio, algumas pessoas que já tinham uma empresa de contabilidade, pelo processo de indicação, falavam assim, Eduardo, cara, você abriu um escritório de contabilidade aí, agora eu vou mudar para você, vou mudar. Só que daí, eu comecei a entender que a transferência de contabilidade, o que é a transferência? É você assumir a contabilidade de outra empresa. É um tipo de cliente que você vai ter. A transferência de contabilidade, ela tem uma coisa que pra gente não traz oxigênio, porque ela demora. O cara diga que vai transferir, aí ele vai falar com o sócio, aí o sócio demora 3 meses, aquilo não é tão prioridade para ele como é prioridade para a gente, porque eu estou precisando, ele não.
E aí demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí chega em julho, o cara fala, não, Eduardo, vamos fazer assim, vamos mudar em janeiro. Que janeiro, pronto, é a melhor época para mudar. E aí você perdeu 1 ano na esperança, só esperança. E o seu oxigênio está acabando. E aí eu falei, eu preciso de oxigênio. E eu comecei a utilizar uma estratégia que era focar em pessoas que estão começando um negócio, que estão abrindo. E aí eu vi que tinha vários pontos positivos. Quer dizer, Eduardo, que você não recebe cliente de transferência? Claro que eu recebo. Claro, diariamente, indicação, a gente troca, clientes vêm, recebo. Mas eu comecei a tirar um pouco da minha energia e tirar dessas empresas e trazerem para as empresas que estão começando. Por 2 motivos. O cara fecha comigo rápido. Segundo, ele não tem tanto vício de uma contabilidade anterior, então é muito mais fácil de eu emplacar a minha metodologia que eu tenho aqui no meu escritório. Por exemplo, uma metodologia que eu tenho aqui no meu escritório é que eu não envio nada por e-mail, eu tenho um sistema próprio. Então, se o cliente já vem de outra contabilidade e essa contabilidade já tem esse vício de mandar por e-mail, mas minha contabilidade anterior mandava por e-mail, você não manda, entendeu? Começa essas comparação. Então, essas empresas que estão abrindo, por elas ser uma abordagem de contrato muito rápida, ela tem esse ponto positivo, que ele vem sem vício e é muito mais fácil de eu converter. A janela de conversão, que eu falo janela de conversão, é a partir do momento que ele entrou em contato comigo e ele decidiu fechar comigo, é muito rápido. 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses. Ou então, de repente, aquela empresa que está com uma ideia de abrir, mas não está tão certa e eu tenho que esperar um pouco mais. Mas aquele cliente que já vem com a ideia pronta, com um ponto alugado, com o negócio pronto, a janela de fechamento dela é muito rápida. Porque é um cara que demora aí 1, 2, 3 meses eu estou com ele fechado, especificamente. E é isso que eu falo, que eu estou falando para você. E aqui eu utilizo uma estratégia, aqui a gente não vai entrar no mérito, de se existe ou não existe tabelamento de honorário, se tabelamento de honorário é legal, se o CRC deveria ter tabelamento. Não entro nessa enseada, porque isso é fora da minha ossada. Eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem uma estratégia, então a gente não vai discutir isso aqui, pelo amor de Deus. E a estratégia é que eu adoto, e estou falando para você, ontem eu falei um pouco de tempo. A estratégia de quem está começando com o escritório do zero é totalmente diferente de uma estratégia de quem já tem 50 clientes. Entendam isso, pelo amor de Deus, vocês estão começando um escritório. Vocês têm que entender isso. Quando o cara que já tem 100 clientes dizer para você, eu não pego clientes com menos de um salário mínimo, é porque ele não está na estratégia de captação. Ele está na estratégia de rentabilidade. São 2 coisas diferentes. Você não pode se comparar com essas pessoas. Não entra nessa furada, porque é furada que vocês vão entrar. Querer se comparar, você que está começando com um cara que já tem 50 clientes. O que esses 50 clientes quer? Rentabilidade. O que você quer? Oxigênio. Então não entra nessa furada. E quem está começando, o que eu abordo, o que eu faço aqui no meu escritório de contabilidade? Para todos os clientes. Existe um departamento que é o departamento de legalização. Esse departamento de legalização, ele cuida do processo de abertura e alterações de empresas e baixas. É um departamento nosso aqui. Todos os nossos clientes, quando fazem qualquer processo de alteração, qualquer abertura de nova empresa ou qualquer procedimento de baixa, esses clientes nossos, hoje, eles têm 50% de desconto em cima dos honorários. Por quê? Porque ele já é um cliente nosso. Então a gente reforça, a gente considera a parceria que a gente tem e ele já é um cliente nosso. Então a gente fala, por você ser o nosso cliente, você tem 50% de desconto em qualquer processo que a gente faz para você. Isso os clientes atuais têm. E eu pego essa estratégia e levo essa estratégia para quem está começando. Mas de que jeito que eu levo essa estratégia para quem está começando? Aqui é o importante você entender a estratégia e não se apegue a valores, tá? Entenda uma estratégia e não se apegue a valores. A minha estratégia que eu falo é o seguinte: se um cara ligou para mim, pegou o telefone e ligou para o Eduardo,
Eduardo, estou querendo abrir uma empresa com você. O que para mim interessa mais? O honorário de abertura. Vamos lá, vou até ativar os comentários aqui para vocês me ajudar também. Se um cara te ligar perguntando, estou querendo abrir uma empresa, o que interessa mais para você, empresário? Receber um honorário de abertura somente uma vez ou fechar um contrato mensal com ele? Que ele vai te pagar durante 12, talvez 2 anos, talvez 3 anos ele vai continuar sendo seu cliente. Vamos ver o que vocês pensam relacionado a isso. Cheguei para abrir uma empresa com vocês. O que vocês preferem receber de mim? Um honorário de abertura? Ou prefere receber de mim um contrato de 24 meses eu pagando todo mês para vocês? Coloca aí. Participa. Deixa eu ver o que vocês pensam relacionado a isso antes de eu dizer a minha opinião. Quero ver se vocês entendem isso no final, porque é uma estratégia interessante para vocês. Vamos lá. A Cíntia diz contrato, PF Silva diz contrato, Alessandra diz contrato, Tânia diz contrato, Maria diz contrato. Exatamente. Para mim, o mais interessante é o contrato mensal. Por quê? Porque o honorário de abertura eu vou ver uma única vez. Então, se você está nessa estratégia de buscar novos clientes, o que você quer? Você quer o contrato. E aí é uma opção. É algo que é o seguinte, você dá um passo, eu falo você dá um passo atrás para você dar 2 passos à frente. O que adianta você dizer para o cliente, meu honorário é R$ 1.500 mensais de abertura? Que eu vejo algumas pessoas dizer, e nem acredito, mas algumas pessoas dizem. E ele não te pagar e você perder a abertura e perder o contrato. Para mim o interessante é o contrato, eu quero o contrato, eu quero fidelizar esse cliente e receber todo mês. Então, pensando nessa estratégia, eu faço de tudo para eu fechar o contrato com esse cliente que está abrindo. E o que é o de tudo? Aí vai depender da sua agressividade. O que eu faria se fosse no lugar de vocês? O que eu fiz muito? Eu falo, aqui a gente não está na estratégia de julgar se é certo, se é errado, se existe tabelamento ou não existe tabelamento. Não é isso. Pensa como um negócio, como uma estratégia. O que eu fiz no início? Teve vários clientes que para fechar o contrato mensal eu até fiz a abertura de graça. Eduardo, você fez de graça? Sim. Com qual pensamento? Hoje você dá um passo atrás, para amanhã você dá 2 passos à frente. E aí você pensa, isso é um incentivo, mas em qual condição que você vai fazer isso? Primeiro, faça em pelo menos 2, 3 empresas iniciais. Por quê? Porque além de você fechar o cliente, você vai aprender a fazer um processo de abertura. Olha o quanto você começa a pensar diferente. Além de você fechar o cliente, você vai aprender a fazer um processo de abertura. O quanto isso é interessante. Mas, e aí, hoje eu não faço mais de graça. Não faço. Tem muito tempo que eu não faço mais de graça. Por quê? Porque a gente está priorizando as entradas de novos clientes, mas não é nem tanto assim. A gente tem interesse, mas também não é o oxigênio está com um fio para acabar. Não, a gente tem um oxigênio. Mas hoje a minha estratégia que eu falo é o seguinte: João, tudo bem, cara? A gente é da auxílio contábil, a gente está aqui para te dar um orçamento de abertura, a gente vai te ajudar durante esse processo de abertura. Todo o processo de abertura a gente vai te ajudar. E aí, o que é uma questão diferente aqui na auxílio contábil? Todos os nossos clientes, aproveitando aqui que o Léo apareceu, se você quer fazer um site, leobatista.adm, entra nele, fala que estava na live do Eduardo, que ele vai te fazer um site aí interessantíssimo para você que está aí começando o teu escritório. Então, quando o cliente entra em contato com a gente, o que a gente fala? O que a gente fala especificamente? Olha, para todos os clientes da auxílio contábil, a gente dá 50% de desconto. E aí a gente demonstra a nossa proposta. A abertura de empresa é X reais. Você vai definir o valor de abertura de empresa. Então a minha abertura de empresa custa X reais. E aí, depois que abrir o teu negócio, você vai precisar de uma contabilidade. Você não tem interesse em a gente já debater um contrato mensal? E aí você já aproveita essa oportunidade. E se ele falar sim, ele tende a falar sim,
E aí você entra com o seu preço, é aquela questão, oferta irresistível. Quanto você está disposto a fechar até os teus primeiros 2, 3, 5 clientes? Gente, ó, não cai nessa paranoia, tá? Pelo amor de Deus, de honorário barato, tá? Gente, não cai. Pensa no teu negócio, pensa na tua estratégia. O que você está precisando nesse exato momento. Então, é uma estratégia focar nesses clientes que estão abrindo e fazer essa condição para ele. Olha, eu faço a sua abertura. Eu, humildemente falando, até os 5º cliente eu fazia a abertura de graça. Eu faria. Por 2 coisas. Para aprender de fato isso mesmo na prática, não é vendo aula, é aprender de fato na prática até 5 clientes. E depois, ó, 5 clientes, você já tem ali 5 clientes fixos. Já é um pontapé inicial. O que tem você investir? Você está investindo, você está conquistando os novos clientes para você. Então, eu utilizaria hoje, se eu fosse começar um escritório, repetiria toda a nossa estratégia que a gente fez, baseado nisso. Utilizava um site muito bem feito, site feito pelo Léo, da Unique. Faz um site muito bem feito. Pega esse site, joga no Google. No Google, você busca esses clientes que estão começando um novo negócio, estão querendo abrir. E esses clientes que estão querendo abrir, até o seu 5º cliente, eu faria isso. Se você não se sente confortável em fazer isso, faça 50% de desconto, faça 60% de desconto, não sei, eu não gosto de falar de preço. Preço, cada um tem o seu, mas você precisa entender a estratégia. Quando você entende a estratégia, fica muito mais fácil você definir o preço. Porque sem estratégia não tem preço. Com estratégia você define um preço. Então, eu faria isso hoje se eu estivesse começando do zero. Por quê? Porque é uma estratégia que eu faço e tem dado bastante resultado. E essa estratégia que eu quero que você aplique aí também no teu negócio, no teu escritório de contabilidade que está começando.